Hoje nós vivemos em grandes aglomerações urbanas, as pessoas estão em espaços contidos. Isso acontece no Brasil, mas em outros países é até mais presente, por exemplo, no caso do Japão, onde você tem realmente uma quantidade muito grande de pessoas e um espaço muito pequeno, e isso acaba tendo um reflexo muito grande na qualidade de vida dessas pessoas. Como minimizar os efeitos negativos dessa situação para que haja uma qualidade de vida também nesses ambientes e nessas situações no âmbito das nossas cidades. Hoje, as nossas cidades podem trabalhar temas como mobilidade urbana, como questões ligadas à saúde das pessoas, né? Então, quanto você tem de emissão de poluentes ou não, como você pode dar outras alternativas de transporte usando esse tema da mobilidade, de forma a gerar menos emissões. As questões de resíduos sólidos, que são prementes na nossa sociedade, estão também ligadas ao tema das cidades. Por isso que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável levaram em conta esses fatores das cidades. E eles trabalham na prática com temas sociais, então é redução de pobreza, é inserção da mulher na agenda e da igualdade de gêneros, trabalham também com temas econômicos, o quanto nós precisamos avançar para que os países estejam mais alinhados, não haja tanta diferença do ponto de vista econômico entre os países, e temas ambientais. Na prática, nós podemos pensar que hoje as cidades estão trabalhando um novo formato, não só arquitetônico, mas também de fluxo da própria cidade. Então, há movimentos nesse sentido, seja em pensar, por exemplo, horários diferentes de trabalho, para que se possa compensar um pouco aquele fluxo de veículos, ou trabalhos que possam ser realizados em casa e não ter que levar a pessoa para um outro ambiente. E, enfim, existem movimentos nesse sentido, já olhando para a qualidade de vida das pessoas no ambiente urbano. Quantas horas uma pessoa leva numa cidade como São Paulo para ir e retornar do trabalho? Então, esse tipo de fator começa a ser repensado e faz parte da ideia de cidades inteligentes, de novos modos de vida que já estão sendo trabalhados também em outros países e que nós precisamos levar em conta no nosso país. Eu falaria também um pouco da arquitetura dos prédios, o quanto isso acaba sendo relevante. É claro que as nossas cidades já estão aí colocadas, mas muita coisa dá para adaptar. Pensar em coberturas vivas, por exemplo, como se planeja a questão do uso dos próprios vidros, da iluminação dentro do prédio e o quanto isso pode contribuir ou não para uma necessidade maior de uso de ar-condicionado e de outras formas que vão gerar um uso maior de energia. Então, tudo isso precisa ser planejado hoje para os novos prédios e adaptado para os prédios já existentes. Só teremos cidades inteligentes se realmente os cidadãos adotarem as práticas previstas, porque, obviamente, seja com aplicativos, com toda a tecnologia, essa tecnologia ainda vai ser comandada por pessoas e utilizada por pessoas. Então, de fato, os cidadãos têm que ser inteligentes para utilizar essas tecnologias. Daí entra um pouco a nossa questão cultural, né? O quanto as pessoas estão dispostas a mudar e a contribuir do ponto de vista da sociedade. E acho que esse tipo de postura é um tipo de postura que precisa evoluir mais do ponto de vista do brasileiro. O quanto nós nos preocupamos com as outras pessoas, o quanto nós nos preocupamos com aqueles que estão no nosso entorno. Isso seja nas temáticas ambientais, seja nas questões sociais, acaba sendo algo muito relevante. Sem dúvida.
dúvida, nós temos um ideal de que uma qualidade de vida é muito maior em situações em que você não está numa cidade grande, uma cidade que tem todas as dificuldades que nós sabemos. Então a igreja sempre trabalhou nesse sentido e hoje existem muitos outros movimentos que trabalham nesse sentido. Acho que não é algo exclusivo da Igreja Adventista, mas o fato é que há uma realidade das pessoas que muitas vezes para sua sobrevivência, para suas atividades, elas estão inseridas no ambiente urbano. Por outro lado, existem outras pessoas que precisam receber uma mensagem cristã e estão nesse ambiente urbano. Então não dá para nós deixarmos de lado a necessidade de esse trabalho ser realizado nas cidades. Eu entendo que nessa agenda hoje praticada pela ONU, que é a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós podemos encontrar várias convergências com a nossa mensagem cristã a ser dada hoje. Porque quando nós trabalhamos a necessidade de que as pessoas enxerguem um Deus criador, um Deus redentor e que, portanto, elas busquem se relacionar com esse Deus e também se relacionar com as outras pessoas da forma adequada, significa também reconhecer esse outro, também reconhecer, por exemplo, a igualdade de direitos, também reconhecer a questão da pobreza e de quanto se deve trabalhar em prol da redução dessa situação de desigualdade, isso para usar assim uma das hipóteses que está ali. Nós não podemos fechar os olhos para isso, nós não podemos deixar de lado esse tipo de agenda e imaginar que nós estamos fazendo o nosso papel. Então esses temas são todos temas convergentes, temas que vão tocar, por exemplo, em proteção do ponto de vista ambiental, é proteção da própria criação, é manutenção da mínima qualidade de vida, é um tema convergente também. Então eu não vejo divergência, eu vejo, na verdade, convergência e o quanto nós não podemos deixar de lado esses fatos que são fatos reais da nossa sociedade e que podem até demonstrar mais ainda formas de atuar e formas de alcançar as pessoas com uma mensagem que nós temos que é tão relevante.